Daniel, sentados cada um nos seus lugares em silêncio, olhando para frente. Ah, sério? Como é que você lubrifica o cabecinho dela? Olha, o cabecinho está na sua casa? Não tem? É a camisinha da lubrificada. Se eu quiser uma, eu tenho uma. Não! Epa! Eu mesmo lubrifico. É que você não gosta de cabeça que não. Então, hoje, dia 20 de novembro, nós comemoramos o quê? Dia do Consciência Negra. Dia da consciência negra. Por que é dia 20 de novembro, vocês sabem? Porque foi libertado dos escravos lá? A libertação dos escravos, pelo menos legalmente, ela aconteceu no dia 13 de maio de 1838, com a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Mas no dia 20 de novembro de 1695, finalzinho do século XVII, o sujeito foi assassinado. E ele era o líder de uma comunidade, a maior comunidade negra da escravização do Brasil. Esse indivíduo que foi assassinado era chamado de Zumbi dos Palmares, o líder do quilombo dos Palmares. O que era um quilombo? Uma comunidade, a ocupação de negros fugiam da escravidão. Eles que vieram para cá, para o nosso país, de forma compulsória em navios negreiros, boa parte deles, milhões deles, de uma região da costa da África, onde hoje fica o país ali, a Nigéria e outros vizinhos. Esses escravos que de lá vieram eram de uma etnia chamada Yorubá. E essa etnia tinha uma cultura, uma religião, uma religiosidade, crenças. Era uma cultura politeísta, que acreditava em vários deuses, que eles chamavam de orixás. Macumba. Macumba é a forma preconceituosa de se referir a essas Não tradições. pode falar macumba. Eles falam que pode chamar de macumba, só não pode falar que eles são macumbeiro. Mas macumbeiro Pode falar. Mas a forma como se usa o termo macumba é, muitas vezes, uma forma depreciativa. Os próprios integrantes do candomblé e da Umbanda, eles se chamam de macumbeiros. então macumba, né? Não é? Então não pode banda, não. Sim, pode, mas qual que é a carga que você coloca nessa palavra? Geralmente negativa, né? Não dá pra ver. Uma carga racista que considera essa religião, essa religiosidade demoníaca. Tá, quer dizer que é um demônio ali. Só mexe a candomblé pra demonizar. Inclusive hoje, recentemente havia o dia 20 de novembro se tornado feriado nacional. E agora deixou de ser feriado. E continuamos a ter um monte de feriados brancos no nosso país. Teve o dia 1º de janeiro, vamos começar no 1º de janeiro. É o dia de Santa Maria, Mãe de Deus, e da confraternização universal entre os seres humanos. Feriado branco. Aí vai em fevereiro, o carnaval é um feriado branco, porque o carnaval é antes do início da quaresma, na quarta-feira de cinzas, que é um feriado religioso cristão católico. Hoje é sexta-feira da paixão, mas um feriado religioso católico cristão branco. Tem Corpus Christi, mais outro feriado cristão, católico. O carnaval é um trem religioso, né? O carnaval era um trem de religião, não era? A origem É uma dele. festa pagã que foi introduzida, ou foi inserida, ou foi inculturada pelo cristianismo, especialmente católico. Né? Pagã é uma O coisa. carnaval vem de carnevale, porque na terça-feira, antes da quarta-feira de cinza, era o último dia que você poderia comer carne. Porque começaria a quaresma, você ficaria 40 dias sem comer carne. Aí o que eles faziam? Festa. Regada a muita cachaça e carne. Eles comiam e bebiam tanto até vomitar, depois voltavam e comiam e bebiam de novo.
E essas festas, eles invariavelmente terminavam em orgias. As pessoas usavam fantasia para fingir ser o que elas não eram. O padre, por exemplo, virava plebeu, ele pegava as mocinhas. Isso que o padre assim. Hoje em dia é a mesma coisa assim. O homem fantasiava de mulher para poder... Credo! Mas como é que não Crioco, consegui? né? Como é que não consegui aquilo lá? Que entrei balangando, quase se enfiando. Então, era assim que funcionava o carnaval. É uma cultura, uma festa branca. E que misturou o paganismo com o cristianismo católico. Pegando todos os feriados, é dia 15 de agosto, de Nossa Senhora Badia, feriado branco católico. Você pega dia 7 de setembro, a independência do Brasil. Pessoal aqui, ó. A filha nem dela é. É um feriado branco. Não distraga o que é do Lucas. O pessoal mandou eu levar. Mentira, mas eu peguei primeiro, não vai inventar a moça aqui não, mentiroso. Então Pedro I teria sido responsável por nos tornar independentes. E o negro que lutou contra a escravidão, que formou o maior quilombo. Ô, mas estragou o trem dele, para aí. Não, senta aí, Luiz. Não, você nem deu. Não é não, professor. Aí. Depois você lê. Não. A fita é do Lucas, arruma esse direitinho. Mas eu não vou levar pra ele. Então a independência do Brasil é uma festa também branca, de um homem branco que teria tornado o Brasil independente. O próprio dia 13 de maio, que é a assinatura da Lei Áurea, é como se fossem os brancos que tivessem concedido para os pretos a liberdade. Então, é uma festa do branco. O branco caridoso que deu a liberdade para o preto, que não tinha liberdade. E aí, no dia 20 de novembro, que era feriado, deixou de ser feriado. Os feriados brancos estão todos aí. Dia 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida. E apesar de ser preta, uma imagem preta de Nossa Senhora, a mãe de Jesus, foi encontrada num rio lá de Aparecida do Norte, a mãe preta do Brasil, mas não está relacionada com a cultura negra africana. Está relacionada com a cultura católica branca. Então nós temos aí todos os feriados nacionais, feriados brancos. E o único feriado preto que tinha, eles deixou de existir. Eles tiraram do calendário. Aí alguns justificam que porque Zumbi dos Palmares tinha escravos, né? E não era de fato o libertador dos brancos. Aí preferem Luiz Gama, que lutou contra a escravidão, e outros líderes do século XIX, negros, que lutaram contra a escravidão. Mas isso é chamado, dentro da historiografia, de anacronismo. Você olhar o passado com os olhos do presente. Naquele contexto histórico, era normal. Na própria África, grupos e etnias diferentes em guerra, em conflito, e aquelas que perdiam se tornavam escravas às vencedoras. Não quer dizer que eles eram racistas, isso era comum praticamente em todas as comunidades humanas. A própria palavra escrava, ela vem de slave, ou de eslavos, que na época do Império Romano, os habitantes do leste europeu eram escravos e eram brancos. Ixi, aí vem o racismo. A escravidão nem sempre foi exclusivamente preta. Mas a escravidão moderna é predominantemente preta e racista, por enxergar nos pretos uma raça inferior. Inclusive a igreja discutiu no início da escravidão se pretos tinham alma ou não, se iam para o céu. Credo! Aí pegou pesado. Depois, com a teoria da evolução de Darwin, começaram a considerar a raça preta a menos evoluída das raças humanas. Por isso que negro não evolui. Você vai puxar, não faz? São visões racistas, né? Então a etnia Yorubá veio para cá, trouxe suas crenças. Uma delas é a crença de Oxumaré, que é o orixá, ou o deus do arco-íris. Ele viajou. E como é que começou a história de Oxumaré? Começou com um calor desgraçado, igual está hoje. Mas na África. Tá. Ninguém mais aguentando aquele calor infernal. E aí começou uma guerra entre Orum, o sol, o deus do sol, e as nuvens.
Nessa guerra entre as nuvens e o sol estava vencendo, conseguindo dissipar as nuvens. Até que as nuvens se reuniram todas. E aí ficaram encharcadas. E dessa reunião das nuvens começaram a ocorrer trovões e raios. E as nuvens, enfim, conseguiram vencer o sol. E aí começou a cair uma chuva torrencial. Muito mais do que uma chuva, começou a chover granizo, pedras de gelo. E aí o Deus supremo, o orixá supremo da mitologia, já não conseguia enxergar mais nada. Ele que era o orixá supremo gostava de vigiar o nosso mundo. E aí ele ficou como que cego. E aí começou a pedir ajuda para os outros deuses. E aí tinha Ossain e Omunum. Ossain, o deus da cura, o orixá da cura, e Omunum das doenças. Aí eles iam lá para ajudar Lorum. Aí veio o Xumaré falou: não, deixa que eu ajudo. E aí o Xumaré começou a cortar o céu e as nuvens com a sua espada de bronze. E aí, desfazendo a chuva de granizo, o Lorum voltou a enxergar. E aí, terminada a chuva, apareceu no céu o arco-íris. E aí, então, por isso o Xumaré passou a ser o deus, o orixá do arco-íris. Porque ele desfez a tempestade original e acabou ali com a cegueira de Olorum, que era o deus supremo da mitologia iorubá. No cristianismo, o arco-íris é a aliança de Deus com nós. Sim, no cristianismo é a aliança de Deus com Noé. Depois do dilúvio, exatamente. O arco-íris foi um sinal da aliança de Deus com os seres humanos. E prometendo nunca mais enviar o dilúvio daquilo. O senhor não acredita em uma religião, não, né? Oi? O senhor acredita em uma religião, não, né? De bem. Depende, né? Você fala que ele está em religião. Eu sou agnóstico. Agnóstico é aquele que ele não sabe, né? Agnose. Então... não, gnose, saber. Eu não sei qual Deus ou qual religião é verdadeira. Eu tenho só dúvidas. Certeza eu não tenho nenhuma, por isso eu não professo nenhuma fé particular. Não sou ateu, porque para um ateu Deus não existe. Para mim não dá para saber se Deus existe ou não. E se Deus existe, qual que é o Deus verdadeiro? Dentro da própria religião cristã, são mais de 100 mil denominações cristãs diferentes. Qual delas é a verdadeira? É católico, tem um bocado deles que tem uma igreja evangélica diferente. Qual delas é a verdade? Qual delas tem a interpretação correta da Bíblia, que é a palavra de Deus, supostamente? Então aí está o problema. Mas na Bíblia o senhor acredita no acontecimento? Na Bíblia o senhor acredita no acontecimento das Bíblias? Ou não? Também não. Depende. Os 12 primeiros capítulos da Bíblia, por exemplo, não são livros históricos. Não é um personagem histórico que existe de fato. Pelo menos a partir do que eu estudo da ciência bíblica. Então não existe. Oi? O senhor não existe assim. Como personagem histórico, não. Ele é um personagem mitológico. Os 12 primeiros capítulos da Bíblia são mitos. Mitos sobre as origens. Igual Adão e Eva. Não existiu. O processo foi um processo evolutivo. É isso que eu acredito. Teoria da evolução. O dilúvio tem relatos da mitologia do mundo inteiro de dilúvios. Inclusive a história de Noé é uma imitação de um outro mito daquela região, da epopeia de Gilgamesh. Um mito muito mais antigo que Noé. Provavelmente foi uma imitação, né, no texto bíblico. Então tem relato de dilúvio na mitologia indígena, da América, na mitologia africana, na mitologia da Oceania, na mitologia europeia. Tá pilantra, velho. Senta aí, Luiz. Ninguém viu. Você viu? É no Deus, Luiz? Então, esse foi o nosso relato em ocasião da consciência negra a partir dessa nação. Essa história que eu contei para vocês, vão desenhar aí o Xumaré e o arco-íris. Terminando com a trazer para que eu possa dar o texto, beleza?
Ah, vai dar vista? Oi? Caderno aí.